Olá, bem-vindos ao Arte em Cena. Não, a gente não mudou de cenário. A gente veio entrevistar o Álvaro Real e o Daniel Cabral aqui na Bravarte Entretenimento, uma nova produtora que promete revolucionar o teatro musical em São Paulo, no Rio de Janeiro e no resto do Brasil. Muita novidade por aí, produções inéditas, produções de conteúdo nacional, conteúdo de educação em teatro musical, muita novidade mesmo. Fique ligado, depois da vinheta. Bom, a Gravarte, ela nasceu como quase que um resultado de uma trajetória profissional minha, foi bastante do resultado do que eu já vivi como publicitário, a minha transição como ator, as dificuldades que eu encontrei como ator, as pessoas que eu encontrei, o mercado que eu fui identificando que poderia ter algumas coisas diferentes que não tinham sido desenvolvidas até então. E aí a conjunção de tudo isso foi associada a uma visita que eu tive a Nova York em 2014, no final de 2014, onde eu tive mais contato com esse conteúdo off-Broadway, com o modelo de pensamento americano em termos de empreendedorismo, de como eles se olham e como eles promovem suas próprias carreiras, e os artistas têm bastante isso lá. Inclusive tem um projeto lá que chama Inner Voices, que são monólogos musicais, que me inspirou bastante nesse sentido. Eu olhei e falei, puxa, que bacana, tem um conteúdo muito paralelo ao que a gente vem produzindo no Brasil, né, que os grandes produtores trazem para cá. E aí, voltando dessa viagem, eu comecei a imaginar, falei, poxa, como é que a gente pode desenvolver mais ainda o mercado que vem sendo desenvolvido desde 2000, né, dos grandes musicais, e como poderia ser essa contribuição nossa num ambiente de repente diferente, não o mesmo já atuado pelos atuais produtores. E aí nisso veio esse insight de como é que a gente poderia desenvolver um novo mercado e como é que a gente poderia delegar, direcionar pontos que a gente precisa direcionar na cultura do Brasil, né? Então a gente tem um acesso que hoje no teatro musical nos parece ser muito de uma classe econômica mais alta por conta do preço dos ingressos e tudo mais, das grandes produções. A gente tem um monte de profissionais se formando e que precisam entrar no mercado, sendo que é um mercado que ainda é aparentemente pequeno, restrito. E aí a convergência disso tudo nos levou a escrever um projeto que é o principal da Bravarte, e esse projeto fez nascer a Bravarte. Foi quase um caminho contrário. Acho que primeiro nasceu o projeto, a gente falou, ok, então agora nós temos que produzir esse projeto, e aí vamos nascer uma produtora para que a gente possa viabilizar esse projeto. E aí resultou a Bravarte nesse processo todo. Bom, a nossa ideia inicial é que a gente possa trazer conteúdos inéditos nacionais, que sejam compostos por artistas brasileiros, para diversificar, né? Não ficar só na biografia ou só nas homenagens que a gente vê até agora, né? Mas, de repente, trazer um revival, né? A gente teve uma descoberta agora de material de teatro de revista do Rio, que de repente pode servir para a gente trazer de volta, né, a cultura do teatro de revista, não sei, de uma outra forma, né? Então, a gente acredita, do nosso ponto de vista, que a democratização do teatro musical é promover a arte nesse segmento de musicais para todos, de uma forma acessível e frequente, principalmente, né? Porque a gente observou com muitos relatos, que não tem uma quantidade científica e numérica, mas relatos que a gente vem trazendo de mercado, de pessoas que a gente escuta, de que o acesso ao teatro musical é difícil por conta do preço dos ingressos, o quanto isso para uma família é custoso, porque é o pai, a mãe, os filhos, o jantar, o estacionamento e tudo isso fica custoso. Então a gente entende que a democratização é isso, é conseguir promover o teatro musical a um preço acessível, que é um preço talvez similar a outro tipo de entretenimento que é o cinema, que tem uma frequência muito mais alta do que o teatro musical tem. Para que se torne uma rotina de frequência dia a dia, como se fosse um happy hour das cidades que possa ser frequentado durante a semana. O projeto nasceu também para a gente deixar os teatros mais acessíveis, né? Tipo, os teatros que têm melhor acesso poderem ser contemplados, né? Então, as peças vão ser direcionadas para esses teatros que são, ou tem metrô perto, ou que seja um ônibus muito tranquilo para você pegar e vai, que seja de fácil acesso, porque o objetivo é que a gente consiga ir durante a semana para esse teatro, né? Não só no final de semana. Então é para você sair do trabalho, comer alguma coisa e ir para o teatro. Na verdade, o projeto é exatamente isso, né? O Circuito Off ele nasceu com o propósito de ampliar a agenda cultural das duas cidades, de São Paulo e Rio de Janeiro.
Então a gente não vai atuar na agenda de final de semana, a nossa agenda é complementar, ela é de segunda a quinta-feira, obrigatoriamente, com 1h30 de duração, porque a gente imagina que sejam peças que sejam um pouco mais rápidas, no sentido já que estão sendo acessadas durante a semana, para que a gente crie essa cultura, elas são um pouco mais rápidas, uma média de 1h30 sem intervalos, e obrigatoriamente com fácil acesso de transporte público, por conta de esses são os pontos que direcionam a gente na escolha do teatro, por exemplo. Então, como o Daniel falou, obrigatoriamente a gente tem que ter um fácil acesso via metrô, via ônibus, enfim, qualquer que seja o transporte, e evidente um lugar seguro para o acesso, para que as pessoas possam frequentar no período noturno, durante a semana, e se tornar uma frequência de ao teatro. O circuito off, quando ele nasceu, a nossa principal preocupação era, antes do circuito nascer inclusive, vamos trazer espetáculos por si, individualmente, ou nós vamos colocá-los embaixo de um selo que tenha um propósito, que tenha uma responsabilidade cultural, social, democrática e etc. E aí, quando o selo surgiu, nós desenhamos 6 pilares principais que todos os espetáculos que venham para esse selo, que receberem o selo, obrigatoriamente têm que atender. Né? Um deles, na verdade, ele vai ser mais desenvolvido para frente, que é o conteúdo nacional, mas outros 5, obrigatoriamente, todos eles atendem. Então, a gente subdividiu eles em culturais e educacionais. Os culturais que a gente amplie a agenda de espetáculos, a agenda de teatro, né, da cidade, com essa agenda paralela de segunda a quinta-feira, que não pega o final de semana, com 1h30 de duração, sem intervalos. Então, dessa forma, a gente tem mais espetáculos sendo promovidos e agenda cultural ampliada. Então, dessa forma, você proporciona mais possibilidades em dias que hoje não são tão explorados. O segundo ponto que ajuda esse acesso à cultura, e por isso que a gente chama de cultural, é a localização, que é um transporte público que tem que obrigatoriamente atender a esse teatro que a gente escolher, e o preço popular, porque dessa forma as pessoas conseguem chegar e acessar, porque elas têm um custo muito, muito menor do que usualmente é tratado. E por fim, a gente traz espetáculos de fora, a princípio, que são espetáculos que são reconhecidos, e promove de alguma forma o acesso a esse conteúdo de pessoas que não têm a possibilidade de ir para fora assistir. Então esses são os 3 pilares culturais que nós denominamos, porque são pilares que de alguma forma estão incentivando as pessoas a terem acesso a esse tipo de conteúdo. E a gente tem os educacionais, que vão começar com a formação profissional, a absorção de profissionais entrantes, né, no mercado, que se formaram, enfim, a gente tem esse objetivo de poder absorver os novos talentos, né, que são formados. A gente vai desenvolver um ciclo de palestras que vão ser dadas em cada temporada da peça, que vai poder dar um pouco de mais de autonomia para os artistas poderem se produzir e para quem interessar também conhecer um pouco mais do universo. A gente também tem o objetivo de desenvolver novos conteúdos, né? Poder fazer coisas inéditas. A ideia é que a gente possa trazer os nossos novos conteúdos da Bravarte e poder também viabilizar o conteúdo de terceiros que venham a procurar a gente e que queiram viabilizar. Claro que tem que ter a ver com propósito e tal, né, do selo, mas... São as 2 vertentes de trabalho que a gente quer ter como desenvolvimento de conteúdo. Uma delas é que a gente consiga ajudar as pessoas que têm conteúdos já desenvolvidos, mas que não sabem como, não sabem o caminho de produção, a viabilizar esses conteúdos. E aí, dessa forma, a gente sim vai entrar em contato com essas pessoas. Algumas já entraram em contato com a gente, desde que a Bravarte foi lançada, inclusive, para compartilhar esses conteúdos. A gente vai entender quais deles fazem sentido para ambos os lados e que atendam principalmente os eixos do circuito off, porque eles vão entrar com esse selo para que eles componham esse projeto que a gente está criando nesse momento. E outra forma de desenvolver conteúdo é a junção dos profissionais de área, criativos, né, tanto compositores como dramaturgos, etc., que a gente está fazendo em parceria, a princípio não internamente na Bravarte, mas em parceria com a Motivo, que tá fazendo tem essa responsabilidade de incubar os conteúdos, a gente usa essa palavra, porque é isso, é maturar o conteúdo, desenvolver, entender que tipo de assunto a gente vai tratar, qual é o tema, como ele vai ser desenvolvido. E isso, o nosso olhar é de que leva um tempo considerável para que aconteça de uma forma saudável até a gente lançar o produto final. Então, até por isso mesmo que a gente está primeiro trazendo conteúdos internacionais para que a gente consiga começar a trabalhar esse selo, para que esse selo, que já tem uma correlação direta com o off-Broadway, né? A gente traz esse conceito adaptado à realidade do Brasil, para que a gente consiga estabelecer esse selo e ganhar credibilidade, e em paralelo a isso a gente começa o desenvolvimento de conteúdo nacional para que a gente possa
princípio em 2017, 2018, começar já a lançar esse conteúdo que a gente desenvolve em paralelo. A gente tem uma história a ser consolidada nesse primeiro ano, que é com os espetáculos que a gente está trazendo de fora, que são os espetáculos off-Broadway. Esses espetáculos, a gente tem uma bilheteria muito baixa em relação a isso, né, porque é um preço democrático, mas a gente tem algum subsídio financeiro que vai ser da Bravarte, que é o subsídio de start para que a gente consiga começar a juntar os profissionais minimamente necessários para a discussão e desenvolvimento desses assuntos. Então vai ser um investimento próprio, a princípio, da Bravarte, para que a gente possa desenvolver esses conteúdos, até que eles tenham um formato e aí sim a gente vai submeter a aprovações de lei de incentivo para que isso consiga ganhar força e a gente consiga levantar os espetáculos. A gente tem pensado bastante também sobre a possibilidade de novos formatos de investimento, não só dependente de leis de incentivo, que é um benefício gigantesco para o Brasil, sem dúvida alguma, mas a gente se questiona bastante também quais são os outros formatos de investimento que não só Rouanet, PROAC, enfim, esses todos que a gente já se utiliza bastante. Mas, inicialmente, o investimento vai ser próprio da Bravarte para que a gente consiga levantar minimamente o conteúdo base e depois o espetáculo e a produção, aí sim vai ser subsidiada com verba de patrocínio. O Tic Tic Boom, ele é um espetáculo autobiográfico do Jonathan Larson, que é o autor, compositor do Rent, né, que foi um dos musicais que revolucionou a Broadway. Ele conta a crise do Jonathan na época dos 30 anos, que ele era uma grande promessa de ser um grande compositor da Broadway e até aquele momento ele não tinha se tornado, né, o que ele deveria ser. E na história tem dois personagens extras, que é o melhor amigo e a namorada do Jonathan, que tentam convencer ele a deixar de ser artista, viver uma vida de ou publicitário com o melhor amigo, ou viver uma vida no interior, sair da grande cidade de Nova York para poder construir uma família e tal, e desistir do sonho dele de ser artista. E aí então o enredo é em cima disso, né? Então, da crise dos 30 anos, ele decidindo o que ele pode fazer ou não, e no meio disso tem os testes do musical que ele está escrevendo, que é o Rent, mas na história tem um outro nome. E o Tic Tic Boom é um espetáculo de pequeno porte, que tem 3 atores em cena, mais 2 que vão ser alternantes, esses 3 atores, 5 músicos na banda que vai estar no palco, e um backstage reduzido.